Eu sou do sul, sou do sul. É só olhar pra ver que eu sou do sul. Sou do sul. A minha terra tem um céu azul. Céu azul. É só olhar e ver. Eu sou do sul, é só olhar pra ver que eu sou do sul. A minha terra tem um céu azul. É só olhar e ver. Eu sou do sul, é só olhar pra ver que eu sou do sul. A minha terra tem um céu azul. É só olhar e ver. Nascido entre a poesia e o arado, a gente lida com gado e cuida da plantação. A minha gente que veio da guerra cuida dessa terra como quem cuida do coração. Olá, olá, estudantes do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Hoje, dia 29 de julho de 2020, quarta-feira, é dia de estudarmos ciências. Para a aula de hoje, iremos usar o livro de ciências, páginas 86, 87, 88 e 89, e o seu estojo. Lembre-se de colocar a data em todas as páginas trabalhadas. Na aula de hoje, iremos conversar e conhecer um pouquinho sobre algumas comunidades tradicionais. Uma delas que vive na região do Rio Grande do Sul, conhecida como o bioma Pampa. O bioma Pampa é constituído principalmente por vegetação campestre, gramíneas e algumas árvores. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse bioma? Acompanhe a leitura com a prof na página 86, que tem como título Alimento e Cura, Pecuaristas e as Plantas. No estado do Rio Grande do Sul, na região do Pampa, vivem muitas comunidades tradicionais. Entre elas estão as comunidades conhecidas como pecuaristas familiares. Elas têm um modo de vida relacionado com a criação de animais em campo nativo e também ao plantio de roças, principalmente para consumo familiar. Percebam que ao lado desse texto, a prof colocou a região que nós estamos falando. É o estado do Rio Grande do Sul e é onde está a maior localização do bioma Pampa que nós vamos conversar hoje. Vamos acompanhar um vídeo agora para conhecermos melhor o bioma Pampa? Bioma Pampa. Terra, água, gente, comunidade, serviço, ecossistema, vida. Bioma, conjunto de plantas e animais agrupados por região no globo terrestre, semelhantes na formação, relevo, o solo e clima. Bios, vida, oma, grupo. São 6 os biomas brasileiros. O Pampa. Campos planos, abertos, com aproximadamente 180 mil quilômetros quadrados. Abriga a maior porcentagem do aquífero Guarani, principal reserva subterrânea de água doce da América do Sul. Manejo tropical. Gado, milho, trigo, soja e o arroz. Bioma Pampa.
Os campos da região sul do Brasil são denominados como pampa, termo de origem indígena para a região plana. Entretanto, esta denominação corresponde somente a um dos tipos de campos encontrados. A característica principal do bioma é a sua vegetação, que apresenta uma composição basicamente de gramíneas e espécies vegetais de pequeno porte, não ultrapassando meio metro de altura. Esse tipo de paisagem apresenta dois tipos bem definidos. Os chamados campos limpos, quando a vegetação não apresenta arbustos, e os campos sujos, quando há uma maior presença desses arbustos que se misturam à paisagem. O bioma exibe um imenso patrimônio cultural associado à biodiversidade. Quantas belezas da nossa natureza, não é mesmo, estudantes? Vamos continuar a nossa leitura na página 86. As principais expressões culturais dessas comunidades estão relacionadas ao convívio diário com o cavalo e o gado. Para lidar com os animais, eles usam vestimentas como bombachas, ponchos e chapéus, como vocês podem ver a imagem ao lado. Diariamente, essas pessoas tomam o tradicional chimarrão, uma bebida preparada com erva mate moída e colocada em uma cuia com água quente. As plantas são também muito importantes no cotidiano dessas comunidades. A diversidade de alimentos obtidos no plantio das roças contribui para a manutenção de uma alimentação equilibrada e saudável. Sobre isso, vamos ler agora o relato na página 87. Acompanhe a leitura com a prof. A base da alimentação da gente aqui é campeira. De manhã é o café e o pão feito em casa. De meio-dia é arroz, feijão, alguma verdura que a gente colhe e a carne. Plantávamos o milho catete, colhia e fazia no pilão para fazer o bolinho de milho, fazer angu, fazíamos a canjica temperada com mel. A gente tem as frutas nativas, a pitanga, o guabiju e o butiá. Então percebam, estudantes, a diversidade de alimentos que são cultivados e produzidos por essa comunidade. Dando continuidade à nossa leitura, nos campos nativos existem muitos tipos de plantas, como o capim-caninha e o rabo de burro. Elas servem de pastagem e alimentos para os animais. Existem também plantas medicinais que crescem nos campos e nos capões das matas. São exemplos de plantas medicinais o alecrim do campo, o cabelo de porco e a coronilha. Tanto essas quanto as plantas que são cultivadas são usadas na forma de chás e remédios caseiros para o tratamento de diversos males. Percebam ao lado a paisagem do Pampa no Rio Grande do Sul, no município de Quaraí, e essa foto foi registrada no ano de 2016. Vamos refletir um pouquinho sobre o que lemos e sobre o que assistimos? Do traço cultural de pecuaristas familiares, estudantes, de qual você mais gostou? Responde aí para a prof. O que os pecuaristas fazem que te chamou muito a atenção, que você gostou bastante? A maneira como eles trabalham no campo? O modo de vida de cada um deles? O cultivo do seu próprio alimento? E por falar em alimento, as plantas são importantes para o cotidiano dessas comunidades tradicionais? Por que elas são importantes?
Além dos pecuaristas, crianças, existem outros povos ou outras comunidades que também vivem no Pampa, como a gente acabou de ver? Existe sim. Além dos pecuaristas, existem os agricultores, que nós vimos no vídeo, que são responsáveis pelo plantio de grãos, ou seja, são pessoas responsáveis por cultivar o trigo, o milho, o feijão e outros alimentos que nos alimentam no nosso dia a dia. A nossa aula de hoje está toda relacionada com uma parceria com a natureza, como nós podemos ver até agora. E na página 88, estudantes, nós vamos ler um texto com muita atenção, que tem como título Parceria na Natureza. Vocês viram na aula passada a importância da polinização, não é mesmo? Então agora nós vamos continuar falando mais um pouquinho sobre a importância dela na natureza. Na polinização, os morcegos visitam diversas flores em uma mesma noite à procura de néctar ou pólen, em alguns casos, carregando os grãos de pólen de uma flor à outra. Essa interação é muito importante para o processo de reprodução de algumas espécies vegetais. De acordo com o texto que acabamos de ler, por que será que os morcegos visitam diversas flores em uma mesma noite? Por qual motivo, estudantes, os morcegos visitam as flores em uma mesma noite? Escrevam para a prof na linha a seguir. Letra B. Porque as plantas também dependem dos morcegos. Será que as plantas dependem dos morcegos? Para quê? Letra C. Tem a seguinte sugestão de atividade: em duplas para responder oralmente. Então, você poderá conversar com o papai, com a mamãe ou com a pessoa responsável que estiver com você. Por que o título do texto é Parceria na Natureza? E qual é a importância desse tipo de parceria? Agora, na página 89, nós temos a seguinte imagem. Prestem bastante atenção e vamos conversar um pouquinho sobre o que aconteceu. A menininha diz o seguinte: engraçado, ninguém plantou nada nesta área. Como esta planta chegou aqui? E aí, crianças, de que maneira será que essa plantinha chegou naquele lugar? Expliquem aí para o papai ou para a mamãe o que você já aprendeu. Agora, a atividade de número 4, nós temos 2 colunas, crianças. Na primeira coluna, nós temos algumas imagens que estão relacionando com as partes de uma determinada planta, que é a aboboreira. Então, na primeira imagem, nós temos a flor e o fruto. Na segunda imagem, nós percebemos um melhor desenvolvimento dessa plantinha. Nós podemos visualizar melhor agora o fruto e depois a flor. E por último, crianças, vejam só o desenvolvimento dela. Vejam como ficou a flor e como está o fruto. Na coluna ao lado, nós temos algumas informações e, de acordo com essas informações, vocês vão ligar de acordo com a imagem que corresponde com cada indicação. Vamos lá? Primeira informação: o fruto se desenvolveu e dentro dele estão as sementes. Onde existia a flor,
que murchou e secou, ficou uma marca. A flor da aboboreira já foi polinizada e esse acontecimento deu início à formação do fruto. Nessa foto, o fruto está se desenvolvendo e a flor está murchando. Essa atividade é muito fácil, crianças. Então, façam a leitura novamente e ligue de acordo com a imagem. Continuando, letra A. Por que podemos afirmar que a flor da aboboreira foi polinizada? Por que nós podemos dizer que essa flor foi polinizada? Letra B. Por quais transformações o fruto passa enquanto ele se desenvolve? E o que acontece com a flor durante esse processo? Para encerrar a nossa aula de hoje, a prof vai deixar a sugestão de um filme muito legal que fala sobre a polinização. Talvez muitos de vocês já assistiram, mas não tem problema. Como estamos falando sobre a importância da polinização, vale a pena assistir novamente. A sugestão é o filme Bee-Movie. Combinado? Boa sessão de filme a vocês e lembre-se de encaminhar fotos das atividades que você realizou no dia de hoje. Beijocas, crianças, e até a próxima aula!